A CPMI já sabia de tudo. Nós tínhamos tudo isso compilado, detalhado dentro das investigações, eu e o relator Alfredo Gaspar. Agora vocês vão entender com mais clareza por que o Centrão, os partidos se juntaram com o PT para barrar a CPMI. Para frente em relação ao Banco Master, ao mesmo tempo tem informações que não vêm a público, que a imprensa não consegue ter acesso a todo o material, e a gente só está vendo essa bola de neve do Banco Master crescer e alcançar outros nomes da República. Fala, rapaziada do canal, voltamos com mais um vídeo aí. Galera, Nunes Marques na mira. O senador Alessandro Vieira peitou o sistema e pediu a suspensão do ministro. A suspeição, na verdade, né? No Brasil parece que é regra. Eu julgo quem eu quero do jeito que eu quero. A imparcialidade virou peça de museu ou a toga virou salvo-conduta. É assim que está no Brasil agora. Então vamos ver agora se o Senado vai resolver acordar ou se é só mais um capítulo do teatro. Vamos ver se Alcolumbre e companhia vai apoiar Alessandro Vieira ou não nesse pedido de imparcialidade aí na CPI do caso Macha que tá para sair aí. Então, Nunes Marques como sorteado, fica complicado isso aí, hein, galera? Então, vamos ver o vídeo aqui. O pessoal do Oeste vai detalhar isso aí para nós. Vamos embora pro vídeo. A CPI do crime organizado, que foi capitaneada pelo senador Alessandro Vieira e o senador que foi ameaçado pelo Dias Toffoli, porque foi essa a verdade. Ele foi publicamente ameaçado de perder o seu mandato pelo ministro Dias Toffoli. Então, quer dizer, tá tudo ligadinho com o Banco Master, não tem CPI ou CPMI andando para frente em relação ao Banco Master. Ao mesmo tempo, tem informações que não vêm a público, que a imprensa não consegue ter acesso a todo o material, e a gente só está vendo essa bola de neve do Banco Master crescer e alcançar outros nomes da República. Tomara que ela alcance realmente, tomara que se chegue até o final dessa história. Curioso de todo esse fenômeno de altíssima e nada refinada corrupção. Em Brasília, os poderosos sabem de tudo, mas nem tudo é dito publicamente. E quando tem punição, a punição é em cima de rigor seletivo. Ela pega quem o sistema quer apanhar e poupa quem o sistema deseja livrar de problemas. O jogo é, infelizmente, esse. Se o Ciro tivesse um sobrenome tipo Bolsonaro, no mínimo teria colocado dele uma tornozeleira eletrônica, ou estaria preso, né? Mas não, é o Nogueira, do PP do Centrão. O Centrão que essa semana ajudou a aplicar uma punição injusta contra parlamentares honestos, que combatem a corrupção. E esse PP, o destino cuspiu para o alto, teve o seu presidente agora colocado na linha de frente de um escândalo de corrupção hediondo, do qual ele vai conseguir sair? Talvez saia. Já contratou um dos melhores advogados do país, especialista nesse tipo de recurso, nesse tipo de causa complicada. Então, o Brasil vive sempre nesse modelo esquisito, em que os caras lá de cima sabem de tudo que realmente acontece, mas a impunidade não avança. E aí o drama maior. O Centrão. O que é o Centrão? Centrão é um resultado fisiológico de um país que não consegue votar direito, que tem crise de representatividade permanente. O sistema de eleição proporcional é uma tragédia, produz o Centrão. O nosso modelo de votação sem contagem pública do voto produz esse tipo de político muito ruim. E a falta de um recall, você não pode reclamar da porcaria do político que você elegeu para poder tirar o seu mandato, então complica toda a situação. Isso, no Brasil da impunidade e da injustiça, fica uma perfeição, a tempestade perfeita contra a democracia. Democracia no Brasil que já foi sequestrada e que a justiça fugiu com ela do nosso país. Pois é, empresa familiar, ao que tudo indica, tendo como sócios participantes duas filhas do senador Ciro Nogueira, a esposa e o próprio senador. Vale lembrar que, apesar dessas participações, o único que foi alvo ontem da operação da Polícia Federal foi o irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Nogueira, que é apontado como administrador da empresa, o CNPJ CNFL Empreendimentos Imobiliários. O Raimundo Nogueira, inclusive, está sendo agora monitorado por tornozeleira eletrônica. Isso porque a Polícia Federal entende que ele, por ser o administrador, ele oferece mais risco, pois sabia de todos os documentos e transações entre a empresa e a ligação com a empresa ligada ao Banco Master, que fazia esses repasses de R$300 mil, que chegavam também em alguns meses, chegou a até R$500 mil. Bom, no caso das filhas do senador Ciro, né, a Eliane Portela e a Maria Eduarda, somente a Eliane é que recebia o dinheiro. Ambas eram detentoras de 47% cada uma nesse quadro societário. A mãe, no caso ex-esposa do senador Iracema Maria Portela, ela tinha 5% de participação dessa empresa que eu citei e o Ciro Nogueira apenas 1%. Bom, a polícia está investigando agora esses repasses, né, eles recebiam
haviam esses pagamentos de uma empresa ligada ao Banco Master, justamente a empresa que coloca dentro dessa teia o primo de Daniel Vorcaro, que ontem foi preso por determinação do ministro André Mendonça. O Felipe Cansado Vorcaro, na verdade, era ele, segundo as investigações da Polícia Federal, que fazia os pagamentos. Apesar de que, oficialmente, quem era apontado na empresa ligada ao Banco Master, inclusive é a BRGD SA, formalmente controlada pelo pai do Felipe Cansado, né? No caso, o tio do Daniel Vorcaro. Mas quem fazia mesmo todas as transações era, de fato, o Felipe Cansado Vorcaro. Uma rede de influência, ao que tudo indica, a Polícia Federal investiga essa rede de influência, de poder e corrupção que pode estar acontecendo aqui dentro do Congresso Nacional, Geise. E vale lembrar que a CPMI do INSS, o presidente dela, inclusive o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, se manifestou ainda hoje nas redes sociais falando justamente sobre isso. A gente lembra que a CPMI não foi prorrogada, esse caso foi judicializado e lá no Supremo Tribunal Federal, com um placar de 8-2, os ministros decidiram que as investigações deveriam encerrar por aqui, que essa não era uma atribuição do STF e que eles decidissem aqui, caso o Alcolumbre não quisesse que as investigações avançassem. E chama atenção, porque foi em um período que a CPMI estava entrando na parte dos créditos consignados e acabou ali entrando dentro dessa seara das fraudes do Banco Master. Vamos acompanhar o que disse o presidente da CPMI, que à época teve acesso à parte do processo, o sigilo foi quebrado, mas depois a gente sabe de toda a história que esse sigilo também acabou sendo... voltaram, né, com o processo lá para o Supremo. Vamos ver o que disse então o presidente Carlos Viana. A CPMI já sabia de tudo. Nós tínhamos tudo isso compilado, detalhado dentro das investigações, eu e o relator Alfredo Gaspar. Agora vocês vão entender com mais clareza por que o Centrão, os partidos se juntaram com o PT para barrar a CPMI. Novos políticos vão aparecer, gente ligada inclusive ao governo vai aparecer nessa história, porque o Vorcaro, ele corrompeu muita gente. Olha só, claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde ao nosso time de sexta-feira, já está aqui conosco. Começamos sempre pelas damas. Doutora Kátia Magalhães está aqui conosco. Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Kátia. Boa tarde, Geise Serrão, nossos espectadores sempre aqui lutando pelas liberdades na terra, onde o elefante azul passou, desfilou, mas ninguém viu. Doutora Kátia... Olha só, conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo. Minhas musas Kátia Magalhães e Geisiane Freitas. Vamos copiar aí o grande Deng Xiaoping chinês. Não importa a cor do elefante, desde que ele seja pego se for corrupto. É o JDO, tá na área, começa agora. É isso aí. Bom, a doutora Kátia fez referência aqui ao Flávio Dino. Não é ao tamanho do Flávio Dino. Ele que mencionou esse elefante que passou quando foi falar a respeito do caso do Banco Master. Bom, o elefante tinha outros amigos aí, né? Não era só um elefante. Pelo jeito era elefante, rinoceronte, enfim, vários bichos aí aparecendo. A gente tem, então, essa relação com o Ciro Nogueira. Agora, é interessante porque esse caso do Ciro Nogueira, doutora Kátia, ilustra muito bem o que é o Centrão no nosso país. Semana passada, o Centrão ajudou a derrotar o Lula na quarta e na quinta-feira. Hoje, nós estamos aqui noticiando mais um escândalo de corrupção com o Centrão. O Centrão, infelizmente, é o fiel da balança dessa politicagem nacional. O Centrão representa aquela massa de políticos, ou melhor, de politiqueiros, que não tem ideologia, não tem propósito algum, só tem muito fisiologismo mesmo, só vão para a direção que bem lhes convém. Esse caso do Ciro Nogueira é muito emblemático, né? Desenhar a tal da emenda Master, uma emenda que teria sido redigida pelo próprio Daniel Vorcaro, segundo a PF, e mais, que teria inclusive passado, segundo o texto da PF, reproduzido no despacho do ministro André Mendonça, que teria passado por escritório de advocacia, e a PF não especifica qual escritório de advocacia, mas fica aquela perguntinha no ar, né? Teria tido alguma relação, por um acaso, com aquele escritório do contrato de 129 milhões? Eu não sei, pelo menos a PF não especificou, e o ministro André Mendonça também não esmiuçou. Ciro Nogueira está apenas impedido de manter contato com outros investigados, de acordo com a canetada do ministro Mendonça. Observem, Ciro Nogueira não ganhou uma tornozeleira eletrônica para monitoramento, que deveria ter ganho, porque, convenhamos, se o irmão de Ciro Nogueira, que não é parlamentar, está lá de tornozeleira, um parlamentar acarreta muito mais riscos à ordem pública. Um parlamentar pode, eventualmente, ajudar a cooptar seus iguais, seus pares, para redigirem projetos de lei favoráveis a Vorcaro, favoráveis lá ao time, à turma Master. Então, deveria estar de tornozeleira, para não dizer preso, mas em
relação à prisão, convenhamos, há um complicador na nossa Constituição brasileira que exige que o parlamentar, para ser preso, esteja em flagrante delito. E aí a PF teria que ter esmiuçado, teria e deveria ter esmiuçado a tese de que as evidências de pertencimento de Ciro Nogueira a essa grande organização criminosa chefiada pelo Master já é em si um crime permanente, um crime cuja consumação se protrai no tempo. E se tratando de crime permanente, haveria um estado permanente de flagrância, o que justificaria uma prisão em flagrante aí de Ciro Nogueira. Mas a PF não foi tão detalhada assim, juridicamente arrojada, porque será muito menos a PGR, e aí o ministro Mendonça não poderia mesmo ter decidido de ofício. Mas pelo menos uma tornozeleira deveria ter sido imposta. E aí nós temos escancarada a face nua e crua dessa massa do Centrão, dessa massa que nessa semana votou para suspender 3 parlamentares honestos que não foram envolvidos em qualquer prática delitiva, mas que apenas manifestaram sua opinião. Mas isso desagradou a essa massa, né? Essa massa fisiológica chamada Centrão, porque o Centrão está aí, convenhamos, só para malbaratar o voto do eleitorado e para se locupletar, para oferir benefícios indevidos. Esse país só vai começar a mudar o dia que a gente começar a rever as figuras políticas eleitas, para que políticos voltem a ser políticos e coloquem togados nos seus devidos lugares, nas suas casinhas. Está na hora de um rearranjo, um grande rearranjo institucional para começar a combater todo esse fisiologismo, toda essa republiqueta de falcatruz. Já deu, é só quebradeiro. Eu não sei se vocês já notaram, mas toda vez que tem para alguma... A direita vai ter alguma vantagem, esses caras conseguem. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer? Toda vez que tem algum sorteio de alguma ação, de alguma coisa, sempre cai nas mãos de Moraes. Não sei se vocês já notaram. Parece que no sorteio lá no saquinho só bota o nome do careca. Vamos lá. Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria, que foi derrubada semana passada, hein? Até o STF analise as ações que questionam a norma. Vê só, ele vai pedindo para suspender até que o STF analise as normas. Cara, é lei, o Senado votou, acabou, derrubou o veto de Lula. Mas os caras brigam, estão lá, estão enrolados até o pescoço nesse BO do Master aí e mordendo o outro lá, não larga de jeito nenhum, não baixa a crista não. São os primeiros caras mais suspeitos de todas as suspeitas do planeta, mas não baixa a crista não. Para eles estão brigando, como se tivessem certo ainda, né? Como se não estivesse devendo no cartório. Parece mentira, mas é verdade. Vamos ver aqui. Condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Olha, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, terão que aguardar o STF decidir se a lei da dosimetria é válida ou para obterem os benefícios. Vamos ver ainda se o STF ainda vai analisar se a derrubada do veto é válida. Meu amigo, parece mentira. Então a Constituição não está valendo mais de nada. As regras, que é o rito lá das regras não vale mais nada no Senado. Vamos lá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise as ações que questionam a norma. O ministro citou 2 ações que questionam a constitucionalidade da lei, que devem ser julgadas pelo plenário da Suprema Corte. E se for a Suprema Corte da primeira turma, já sabe o que vai acontecer, né? É normal, velho. Parece que tem um grupo lá de Brasília, lá do Supremo, que joga conforme as leis, outro que joga conforme contra as leis. É o contrário, ninguém entende mais nada aqui não. Na prática, os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro terão que aguardar os ministros decidirem se a lei respeita as regras da Constituição Federal para obterem os benefícios da redução de pena. Vamos lá, em 89, na verdade, né, teve também lá o pessoal que foi anistiado. Tá lá na Constituição, sempre esteve na Constituição essas regras. E os caras foram anistiados, inclusive Dilma até recebe mesadinha aí por ter sido anistiada lá. Lula tava com um grupo, aquela galera todinha lá que andava armado, lá fazia a maior bagunça lá em 89, no tempo da suposta, né, intervenção militar. Aí os caras não teve essa frescura de analisar, de Congresso do TSTF analisar. Agora o Moraes está com esse papo de analisar. Meu amigo, conta aí nos comentários o que é que vocês estão achando disso aí. Cara, os caras estão passando por cima do Congresso e do Senado inúmeras vezes. Tem um rito, o rito tá lá, cara. Alessandro Vieira vai ter êxito lá, vai conseguir tirar. Alessandro Vieira mais o Senado vai conseguir tirar Cássio Nunes lá da relatoria do Banco Master ou não. E vamos ver aqui também, espero que vocês opinem aqui também, esse papo aqui de Alexandre de Moraes aqui, de analisar, de jogar pro pleno. E a gente sabe que ele tá jogando pro pleno, porque o pleno já sabe, o pleno é ele, Toffoli, só tá a galera, boca de caçapa lá, o Gilmar Mendes, só tá a galera que é contra tudo que é de bom no Brasil, pô.
Então, se jogar pra lá pro pleno, já sabe que vai dar errado. Porra, cara, a corrente pensa que o negócio vai virar pra cima, ele vira cada vez mais pra baixo. Conta aí nos comentários o que é que vocês estão achando aí, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço.